Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história da minissérie de ficção científica chamada Tripalium. Alerta de spoilers a seguir. A série se passa na França distópica, onde a situação econômica se tornou um pesadelo, já que apenas 20% dos cidadãos estão empregados e têm acesso a recursos. Por causa disso, a população restante começa a se revoltar, mas a ajuda nunca chega. Ao invés disso, o governo os bane indefinidamente, criando um muro para separá-los. Já se passaram 30 anos desde o incidente. Os desempregados vivem agora no que é chamado de zona, enquanto os empregados vivem na parte próspera da cidade. Os dois conjuntos de humanos estão divididos por um grande muro, que é guardado por uma segurança impenetrável. As pessoas da zona sofrem de doenças, fome e não têm acesso à água potável, enquanto as do outro lado do muro têm todos os recursos à sua disposição. Na primeira cena, somos apresentados a um homem chamado Rubem Garcia, que vive na cidade com a sua família. Rubem e a sua esposa Thaís trabalham como técnicos em diferentes departamentos da Aquavil, a única empresa de água da cidade. Enquanto isso, seu pai, Silas Garcia, que é muito egoísta, é um executivo de alto nível na mesma empresa. A Aquavil também fornece água para a zona, mas apenas 1 ou 2 vezes por mês. Isto certamente não é suficiente para saciar a demanda, de modo que os desempregados muitas vezes dependem de drogas para matar a sua sede. Um dia, todos os moradores da zona se reúnem no muro, onde a primeira-ministra da França, Nadia Passeron, está pronta para fazer uma visita histórica. Como todos da cidade estão colados às suas televisões, o comboio da primeira-ministra entra na zona. É então revelado que há 13 meses, um grupo de ativistas sequestrou o marido de Nadia, Moretti, que também é ministro do Trabalho, em protesto contra o muro. Após meses de negociações, as duas partes finalmente chegaram a um acordo para libertar o ministro. Em seu discurso, Nadia afirma que espera que um dia as pessoas de diferentes classes sociais possam viver juntas e em paz. Ela então anuncia que, como primeiro passo em direção a esse objetivo, os ativistas libertarão Moretti e, em troca, 10.000 desempregados receberão empregos na cidade. O anúncio atordoa a todos, dentro e fora do muro. Enquanto os owners estão entusiasmados, os moradores da cidade estão preocupados, porque não interagem com pessoas desempregadas há mais de 30 anos. Além disso, a maioria das pessoas na cidade tem opiniões negativas sobre eles por causa das propagandas da mídia. Logo, o ministro Moretti é libertado e retorna para casa com a sua esposa. É então revelado que Nadia não gosta dos owners e ela só concordou com o acordo porque o sequestro do seu marido causou uma agitação internacional. O Banco Mundial também começou a ameaçar o seu governo com sanções se ela continuasse a ignorar as exigências dos owners. Enquanto isso, no muro, os owners escolhidos aleatoriamente para o programa são chamados para uma entrevista. Entre eles está uma mãe solteira, Izia, e seu amigo, Lacan. A entrevista é intensa e as pessoas envolvidas com drogas, tráfico e jogos de azar são rapidamente rejeitadas. Ao mesmo tempo, o único filho de Izia, Noah, está na escola e o seu professor, Robinson, está criticando o atual sistema francês. Ele explica que não se deve trabalhar para existir com dignidade na sociedade, mas Noah se opõe e diz que o trabalho é libertador. Ele dá um exemplo do seu pai que ganhou na loteria há 13 anos e usou o dinheiro do prêmio para se mudar para o sul da Europa, onde vive feliz. A cena muda para Aquavil, onde Rubem descobre que o seu chefe de departamento trabalhou até a morte. No entanto, ao invés de ficar triste, Rubem fica eufórico, pois está esperando para assumir o cargo do seu chefe. Sem perder tempo, ele envia mensagens ao seu pai Silas para tentar acelerar a sua promoção. Na residência da primeira-ministra, Moretti recebe tratamento médico e fica claro que ele havia sido torturado para revelar informações. Mais tarde, a chefe de segurança de Nadia, Coronel Jean, entrevista Moretti e ele assegura que não divulgou nenhum segredo de Estado aos radicais. Como resultado, Nadia declara imediatamente que Moretti está apto a trabalhar e mais uma vez o torna ministro do Trabalho. Na Aquavil, ficamos sabendo que a esposa de Rubem, Thaís, está tendo um caso com um dos seus colegas Hans. Os dois estão realmente conspirando para roubar dados comerciais importantes da Aquavil, que planejam vender em troca de dinheiro e usá-lo para se mudar para o exterior e começar uma vida nova. No entanto, suas tentativas fracassaram até agora, pois Thaís não conseguiu chegar perto do seu sogro no escritório de Silas. Para piorar a situação, as autoridades começaram a suspeitar que Hans está envolvido em algo ilegal e
e ele está sendo investigado. Mais tarde, Ruben conta a Thais sobre as suas intenções de se candidatar ao cargo do seu falecido chefe. Ele quer desesperadamente a promoção para poder enviar a sua filha autista, Maëlle, para Fênix, uma escola popular para crianças especiais. Isto porque, se Maëlle continuar estudando em escolas normais, ela não conseguirá nenhum emprego no futuro e assim acabará na zona. Mas a arrogante Thais está confiante que o pai egoísta de Ruben não o ajudará a garantir a promoção. Ela também acrescenta que eles deveriam ter se livrado de Maëlle há muito tempo. Infelizmente, a pequena menina escuta a conversa e fica chateada. Então, Ruben vai até lá para confortá-la. No dia seguinte, Ruben se aproxima do seu pai, Silas, e pede ajuda para garantir a posição de gerência. Surpreendentemente, ele concorda e até convida Ruben para uma festa. Enquanto isso, na Aquaville, Hans se encontra com o chefe de segurança, Jenny Mars. Ambos são simpatizantes secretos da zona e estão em conluio com os ativistas para encontrar corrupção em Aquaville, que é o maior apoiador financeiro do governo de Nadia. Thais está preparada para roubar informações do escritório de Silas no dia seguinte e fugir para a zona. Em outro lugar, Izia e seu amigo Lacan dão as entrevistas e se empolgam, já que finalmente estão empregados. No dia seguinte, centenas de zoners são transportados para a cidade para o seu primeiro dia de trabalho. Izia é designada para trabalhar na casa de Ruben, e ele fica atônito ao saber que ela se parece exatamente com a sua esposa. Enquanto isso, Nadia e sua equipe chamam Lacan e o fazem elogiar o programa Solidariedade na TV. Na cena seguinte, Thais é presa e levada para ser interrogada pela segurança de Aquaville. Ela anda frequentemente com Hans, um suposto colaborador da zona. Ruben, que está se atrasando para a festa, tenta contatá-la, mas sem sucesso. Assim, sem mais opções, ele convence Izia a acompanhá-lo à festa como sua esposa. Mais tarde, os dois chegam ao local e estão nervosos com todos ao redor. Entretanto, com alguma ajuda de seu pai, Ruben e sua suposta esposa conseguem impressionar o CEO de Aquaville. Enquanto isso, após ser libertada para ir, Thais vai direto para Ginny e lhe diz que não conseguiu completar o trabalho. Perturbada, Ginny leva Thais para fora e a contrabandeia para a zona, onde ela é recebida por um ativista chamado Boris. No mesmo dia, Hans é exposto, então ele também é transferido para a zona. Depois que Thais continua fora de contato, Ruben pede novamente a Izia para desempenhar o papel da sua esposa no dia seguinte. Izia tem medo de ser pega, mas Ruben se oferece para lhe pagar uma grande quantia. Mais tarde, nos jornais, é noticiado que 22 trabalhadores da Solidariedade foram atacados por moradores da cidade apenas no primeiro dia. Isto preocupa Nadia, pois ela deve mostrar ao mundo que a reconciliação está acontecendo. Portanto, ela nomeia Lacan como conselheiro especial do ministro Moretti para que ele possa ajudar a tornar o programa Solidariedade um sucesso. Lacan está entusiasmado com seu novo papel, pois deseja genuinamente que os dois conjuntos de pessoas se entendam. Mas Moretti odeia os desempregados por causa das torturas que sofreu durante seu cativeiro. Ele estrangula Lacan e o adverte para manter distância. Por outro lado, enquanto Izia tenta se adaptar ao seu novo emprego, Ruben vai tentar se tornar o diretor de qualidade da água. Enquanto isso, Noé encontra uma revista de 13 anos atrás com uma história de capa sobre a mulher que ganhou na loteria naquele ano. Noé fica chocado ao perceber que Izia mentiu para ele sobre seu pai ter ganho na loteria. Magoado, ele vagueia por aí e encontra um ladrão local chamado Vale. Os dois rapidamente se unem e Vale o convida para ir à sua casa, onde tem substâncias. Em outro lugar, Thais finalmente descobre que Hans a enganou e que ele é na verdade um colaborador da zona. Ela se sente traída e ameaça denunciá-lo. Enquanto investiga as atividades de espionagem de Hans, a polícia reduz a 3 o número de funcionários com quem ele entrou em contato. Uma das mulheres é Izia, também conhecida como Thais Garcia. A polícia apresenta as mulheres perante a chefe de segurança, Jenny Mars. Jenny fica chocada ao ver alguém afirmando ser Thais Garcia, pois ela enviou pessoalmente a verdadeira para a zona. Mais tarde, ela segue Thais para casa e descobre que na verdade é Izia se passando por Thais Garcia. Jenny transmite as informações ao ativista de antes, Boris, e pede que ele estabeleça contato com Izia, na esperança de usá-la para roubar dados da Aquaville. Quando Izia retorna à zona, ela descobre que Noé está desaparecido e começa a procurá-lo por toda parte. No entanto, ela é abordada por Boris, e eis que ele revela que na verdade é o pai afastado de Noé, Ethan. Devido ao seu envolvimento nos movimentos antissistema, ele abandonou a sua família e mudou o seu nome para Boris. Izia teve que mentir para o seu filho para proteger os seus sentimentos. Ethan pede a sua ajuda, mas Izia não está contente em vê-lo e se recusa a cooperar. Em outro lugar, Noé quase tem uma overdose, então Vale o deixa na casa do professor local, Robinson. Ele contata imediatamente Izia, e os dois reanimam o adolescente.
Após Noah ir para a cama, Izzy confidencia a Robinson que ela está deixando seu emprego e indo para o sul com seu filho. Entretanto, quando volta para casa, ela fica devastada ao saber que Ethan e seus homens invadiram seu quarto e roubaram suas economias. Por isso, sem escolha, Izzy concorda em colaborar com os ativistas e eles lhe dão um chip para inserir no computador de Silas. Na manhã seguinte, é revelado que Moretti sofre frequentemente com transtorno de estresse pós-traumático, mas ele mantém as suas lutas por Nadia. Ele lentamente se consome de ódio pelos desempregados e, para piorar a situação, Nadia involuntariamente confia nele que um trabalhador solidário matou seu empregador no outro dia e que ela impediu a mídia de noticiar isso para manter a ordem pública. Enquanto isso, Hans fica sabendo que Thais não bebeu água nos últimos 2 dias, pois Ethan se recusou a lhe dar água potável. Perturbado e enfurecido, ele confronta Ethan, mas este último se recusa a ceder, incapaz de vê-la nesse estado. Hans relutantemente a mata e a põe pra fora. No mesmo dia, Ruben aparece para uma entrevista extenuante e, como parte dela, lhe é dada a tarefa de despedir o seu antigo colega. Enquanto isso, Izzy começa a melhorar no trabalho de Thais e, durante o intervalo do almoço, ela se dirige ao escritório de Silas. Mas no caminho para lá, ela encontra o CEO de Aquaville, Bartholomew. O homem sádico a convida habilmente para o seu escritório e depois aproveita dela em troca de promover Ruben. Mais tarde, um grupo de trabalhadores solidários foge das suas casas e se reúnem em um lugar para jogar futebol. Isto alarma os moradores da cidade, pois são trabalhadores sádicos extremos que não entendem o conceito de recreação. Com medo de outra controvérsia, Nadia envia Lacan e o ministro Moretti para falar com os trabalhadores. Moretti foge devido ao seu transtorno, mas felizmente Lacan consegue enviar os trabalhadores de volta para os seus empregadores. Por outro lado, Noah sai de novo com Vale e os dois se esgueiram para a cidade através de um túnel secreto. Infelizmente, eles são avistados pela polícia e Noah entra na cidade enquanto Vale corre de volta para a zona. Temendo pela sua vida, Noah vai para a casa de Ruben, pois a sua mãe já havia revelado o caminho. Depois do trabalho, Ruben e Izzy voltam para casa e ela revela como o CEO se aproveitou dela. Mas Ruben não se surpreende, pois é comum na cidade que as esposas sacrifiquem a sua dignidade pelos seus maridos. Isto perturba Izzy e ela o acusa de só se importar com a sua promoção. Quando elas chegam em casa, ficam atônitas ao encontrar Noah. Neste ponto, a cidade também foi colocada em alerta máximo por causa da infiltração. Izzy está assustada com a segurança do seu filho, então Ruben se oferece para levá-lo até o muro. No caminho até lá, ele pede desculpas a Izzy por tudo e revela que quer desesperadamente a promoção para poder enviar a sua filha à Academia Fênix. Pouco depois, quando a dupla mãe e filho voltam para casa, Noah acusa Izzy de se vender no trabalho. Furiosa, ela o esbofeteia e exige saber por que ele tem agido assim ultimamente. Noah finalmente a confronta sobre a mentira e ela explica tudo sobre como Ethan os abandonou por causa do seu ativismo. No dia seguinte, Moretti aparece na TV, onde ele faz uma reclamação contra os desempregados e avisa que uma invasão é iminente, para o desespero de Nadia. Apesar disso, ela se recusa a desistir do seu marido e o coloca sob vigilância. Ela então procura conselhos do seu pai, Senhor Passeron, que se revela ex-primeiro-ministro francês. O muro foi construído durante o seu mandato. Nadia menciona que ela sente que o muro foi um erro, mas seu pai afirma que foi a única solução. Mais tarde, ela pede a Lacan para trazer uma prova em vídeo de como o programa mudou a sua vida. Nadia planeja lançar o vídeo antes da chegada do presidente do Banco Mundial. Na Aquaville, o concorrente de Ruben para o cargo de gerente descobre a verdade de Izzy e começa a chantagear Ruben. Esta última pede que ela mantenha a boca fechada, mas ela não ouve. Assim, sem outra saída, Ruben a mata. Depois entra em contato com seu pai e os dois se livram do corpo. Naquela noite, Ruben revela tudo a Izzy e se quebra em lágrimas, depois de perceber o monstro em que ela se tornou. Izzy sente pena dele e tenta consolá-lo. Uma coisa leva a outra e eles acabam fazendo amor. Na zona, Sol, o líder dos ativistas, finalmente chega. Em uma reviravolta chocante dos acontecimentos, ele se revela nada mais nada menos do que o professor de Noé, Robinson. E ele, junto com os rebeldes, estão planejando invadir a cidade. Mas para que isso aconteça, eles contam com Izzy para roubar os dados de Aquaville. No dia seguinte, o presidente do Banco Mundial finalmente chega para uma visita e Nadia o apresenta a Lacan. Mais tarde, ela realiza uma reunião privada com a presidente. Ele pede para liberar os fundos, pois eles estão precisando desesperadamente deles. Entretanto, a presidente lhe diz que a comunidade internacional está apreensiva em apoiar o seu governo, porque ela ainda não retirou Moretti, que incitou a violência contra os desempregados. Como resultado, Nadia finalmente decide retirar o seu marido do gabinete. Ela também repudia todos os comentários odiosos dele em relação aos desempregados. Isso finalmente
agrada o presidente do Banco Mundial e ele libera os fundos para o governo de Nadia. Moretti está profundamente ferido e mais tarde admite a Nadia que os rebeldes o forçaram a revelar os segredos do Estado. Acontece que Aquaville está poluindo propositalmente a água da zona com as bênçãos do governo para obter lucro e poder. Nadia entra em pânico, mas ela rapidamente encontra uma solução. De volta a Aquaville, Ruben aparece para sua entrevista final antes de ser selecionado para o cargo de gerente. No início ele afirma seus pontos fortes, mas depois ele sai completamente fora de questão e enquadra seu concorrente final pelo assassino de Peterson. Ele também apresenta provas falsas adulteradas por Silas para apoiar a sua afirmação, o que resulta na desqualificação do concorrente. Enquanto isso, Noah e Vale aparecem no esconderijo secreto dos ativistas e exigem encontrar Ethan. Como era de se esperar, ninguém tinha ouvido falar desse nome antes e eles pedem aos adolescentes para irem embora. Noah e Vale obrigam, mas na saída eles se afastam da guarda e conseguem entrar sorrateiramente no prédio. Eles escutam a conversa dos ativistas e Noah descobre que o seu professor Robinson é o líder do grupo. Na cena seguinte, Izia volta para trabalhar na Aquaville e finalmente consegue entrar no escritório de Silas. Ela extrai com sucesso os dados com o seu chip, mas antes de poder sair com ele, Silas chega e a pega em flagrante. Ele a ataca, mas ela de alguma forma consegue escapar junto com o chip. Sem perder tempo, Silas alerta seu filho sobre a traição de Izia e Ruben a pega antes que ela saia do prédio. Ele lhe dá um tapa e no processo deixa cair o chip. Izia então se vê livre de ter sido forçada pelos ativistas a colaborar. Mais tarde, Silas aconselha seu filho a matar Izia, mas Ruben se recusa e em vez disso decide deixá-la ir. Por tudo que ela fez por ele e por sua filha, ele até empurra para a parede, mas antes que Izia possa atravessar para a zona, ela é apanhada pelos homens de Silas. Ela é interrogada e Silas finalmente descobre que ela deveria roubar dados do seu computador e entregá-los a alguém. Silas está enfurecido com a revelação, mas ele também a aproveita como a oportunidade perfeita para capturar os ativistas. Ele envia Izia como isca para o seu local de encontro, e quando a chefe de segurança de Nadia, Ginny, aparece, seus homens a capturam. Enquanto isso, Lacan tem a oportunidade de se mudar permanentemente para a cidade. Ele pede com entusiasmo a esposa para ir com ele, mas ela recusa. Isto leva a uma discussão e Lacan decide se mudar para a cidade sozinho. Algumas horas mais tarde, ele chega à sua nova casa, onde é ordenado a conhecer Moretti. Chocantemente, ele encontra o ex-ministro flutuando na piscina, morto. Assim como Lacan está tentando dar sentido à situação, a filha do primeiro-ministro, Zoe, aparece e atira nele. Mais tarde, Nadia descobre sobre os panfletos e decide avançar com o seu plano. Ela aparece diante da mídia e anuncia o assassinato do seu marido. Ela incrimina Lacan pelo assassinato e explica que ele foi morto a tiros enquanto tentava escapar. Nadia entra em uma revolta contra os owners, alegando que o seu ódio contra os desempregados está atingindo níveis perigosos. Dizendo isso, ela declara a suspensão do programa de trabalho solidário. Ela também anuncia uma incursão em massa na zona para capturar os ativistas. Em meio a tudo isso, Silas informa o CEO da Aquaville, Bartolome, sobre os infelizes acontecimentos. Sob suas ordens, Ginny é queimada e torturada antes de ser encarcerada com Izia. Silas e Bartolome então se encontram com Nadia e revelam que a sua chefe de segurança está realmente trabalhando para os rebeldes. Mais tarde, agradecido a Silas por parar um grande escândalo, Bartolome dá a promoção ao seu filho Ruben e também consegue a pequena Maëlle uma admissão na Academia Fênix. Enquanto isso, Saul e os rebeldes ficam sabendo que Izia e Ginny foram pegas. Preocupado com a segurança delas, Hans insiste em resgatar as duas, mas Saul se recusa, dizendo que não pode destruir a rede de ativistas tentando resgatá-las. Noah e Vale ouvem a conversa e ficam horrorizados ao saber que os rebeldes são tão maus quanto as pessoas a quem se opõem. Noah então promete resgatar a sua mãe. Na cena seguinte, Silas informa Ruben sobre a sua promoção. Ruben até vai para Aquaville aceitar a sua posição. No entanto, lá ele encontra o chip que Izia havia deixado cair mais cedo. Ele joga o chip e é surpreendido ao ver a esmagadora prova de que a Aquaville envenena a água potável para obter lucro e controle. Consternado, Ruben decide carregar anonimamente as informações online e desertar definitivamente a cidade. Ele então pega sua filha e corre para o muro para encontrar Izia. A revelação da bomba se espalha como um fogo. Silas ordena à sua equipe de TI que rastreie a pessoa que vazou a informação. Nadia também entra em pânico e imediatamente se apresenta diante da mídia. Ela chama todo o vazamento de informações de campanha difamatória e adverte que serão tomadas ações rigorosas contra os responsáveis. Em outro lugar, Ruben e Maëlle atravessam a zona através de passagem secreta, onde encontram Noah e Vale, se preparando para entrar na cidade. As duas partes têm uma rápida conversa e quando Ruben descobre que Izia foi presa, pede a Noah que cuide de Maëlle enquanto ele vai resgatá-la. Um tempo depois, os rebeldes finalmente lançam uma invasão de várias frentes, às
medidas de defesa de Nadia são facilmente esmagadas. Isto porque muitos moradores da cidade começaram a se opor a ela, e muitos já deixaram seus empregos. Hans e os outros também entram na cidade para terminar a missão. No entanto, Ethan divide o caminho com eles e vai à procura de Izia. Ruben também aparece em Aquaville procurando por Izia, e Silas percebe que o seu próprio filho está por trás do vazamento. Quando os dois se encontram, o furioso Ruben mantém o seu pai refém e o ameaça para revelar a localização de Izia. Infelizmente, a polícia descobre que ele está por trás do vazamento e o prende. Ruben é então encarcerado junto com Izia, mas ele está feliz por estar com ela. Enquanto isso, a guerra se intensifica, os muros caem e milhares de Zoners entram na cidade. Nadia, Zoe e Bartholomew começam a sentir o cheiro da derrota e isso começa a preocupá-los. Na residência de Nadia, Zoe rompe em lágrimas e culpa sua mãe por tudo. Ela promete dar as mãos com os rebeldes e testemunhar contra ela antes de sair surtada. Por outro lado, os guardas prisionais são obrigados a atirar em todos os prisioneiros. Quando um deles atira em Ruben, Ethan aparece de repente e neutraliza o guarda. Ele e seus homens então levam Izia e um Ruben ferido para um lugar seguro. Ao mesmo tempo, Saul chega à residência de Nadia e aparentemente a executa atrás de portas fechadas. Logo depois, Zoe chega lá e se oferece para ajudá-la a administrar o país. Passam-se 3 dias, Ruben se recupera no hospital e Izia se reencontra com Noah. Ele finalmente conhece o seu pai Ethan, mas percebe que depois de tantos anos separados, ele agora é apenas mais um estranho. Izia então diz a Ruben que quer escolher a terceira opção e se tornar sua esposa, para a alegria dele. Noah também aceita a decisão e pede a Vale que venha morar com a sua família, mas Vale declina educadamente e divide o caminho com ele. Em uma entrevista coletiva, Saul finalmente anuncia o fim do sistema político discriminatório e o início de uma vida nova e igualitária. Mais tarde, ele fala com o ex-primeiro-ministro Passeron e é revelado que Saul é realmente seu filho e irmão de Nadia. Ele havia expulsado Saul por causa das suas indiferenças políticas. Na cena final, enquanto o Sr. Passeron está repreendendo seu filho, Nadia aparece de repente e ela também uniu forças com Saul para o espanto do velho. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.